Golias é uma das figuras proeminentes no livro de 1 Samuel, especialmente na história de sua batalha com Davi, no capítulo 17. Ele era um guerreiro dos filisteus, um povo que habitava a terra de Canaã, localizada na costa sul do Mar Mediterrâneo, hoje região de Israel e Palestina. Os filisteus foram os grandes inimigos dos israelitas no início da história desta nação, e a guerra entre os dois lados continuou por séculos. Golias era um dos guerreiros mais poderosos do filisteu e foi descrito como um gigante com força extraordinária. De acordo com 1 Samuel capítulo 17, versículo 4, Golias tinha 6 côvados e 1 palmo, cerca de 2,7 a 3 metros de altura. Ele estava equipado com armaduras pesadas e armas grandes, o que aumentava sua grandiosidade e temor no campo de batalha. Além de Golias, a Bíblia menciona outros gigantes em sua linhagem. Em 2 Samuel 21, 15 e 22, há outros 4 guerreiros gigantes que se acredita serem irmãos ou parentes de Golias. Embora seus nomes não sejam dados em alguns textos, alguns acreditam que sejam Isbi-Benob, mencionado em 2 Samuel capítulo 21, versículo 16, um dos gigantes e quase matou o rei Davi em batalha. Seiva ou Sipai, mencionada em 2 Samuel capítulo 21, versículo 18 e 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 4. Lame, supostamente o irmão mais novo de Golias, mencionado em 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 5. Lame foi morto por um guerreiro israelita chamado Elianã. Outro gigante, o último desses 4, se distinguia por ter 6 dedos em cada mão e pé. Ele também foi morto em batalha. Os filisteus na Bíblia são frequentemente retratados como guerreiros habilidosos, com um exército bem desenvolvido e armas avançadas. Isso ajuda a explicar por que a presença de Golias fez com que o exército israelita se sentisse tão desamparado e com medo. Por 40 dias, Golias ficou diante do exército israelita e desafiou qualquer guerreiro que ousasse confrontá-lo. A confiança e a atitude arrogante de Golias destacaram não apenas a força física, mas também o poder psicológico que ele possuía nesta batalha. Golias não era apenas notável por sua altura, mas também por seu poderoso equipamento militar. Ele foi retratado usando uma armadura de bronze pesando 5.000 ciclos, cerca de 55 quilos. Uma figura impressionante que mostrava sua força e bravura. Ele também usava um capacete de bronze e protetores de perna de bronze que o protegiam na batalha. Golias também estava equipado com armas pesadas. Sua lança tinha uma haste do tamanho de uma viga de tecelão e uma ponta de lança de ferro que pesava 600 ciclos, 7 quilos. Seu escudo era tão grande que outro soldado teve que ir na frente para carregá-lo para ele. Todos esses detalhes não tinham apenas a intenção de retratar Golias como um guerreiro poderoso, mas também destacar a óbvia disparidade física e de equipamentos entre ele e qualquer pessoa no exército israelita. Golias era a imagem da perfeição na guerra antiga, com a capacidade de não apenas se defender de flechas, mas também atacar oponentes à distância com sua lança gigante. O equipamento perfeito de Golias o tornava invulnerável e virtualmente incomparável aos olhos dos filisteus. Aos olhos dos filisteus, Golias era o guerreiro perfeito. Ele não era apenas enorme em tamanho, mas também estava perfeitamente equipado para se defender de todos os ataques. Sua força permitia que ele atacasse à distância com sua grande lança, enquanto se protegia de todos os ataques com seu escudo e armadura pesada. As habilidades defensivas e ofensivas de Golias foram perfeitamente combinadas, tornando-o um oponente quase imbatível no campo de batalha. Em um mundo antigo, onde o combate físico desempenhava um papel importante na vitória, Golias representava o poder supremo.
Ele não só tinha a força para enfrentar um indivíduo, mas também a capacidade de causar medo e pânico em um exército inteiro. Os filisteus consideravam Golias sua arma viva, alguém que poderia esmagar mentalmente seus oponentes sem muita luta. Além de sua aparência temível e equipamento poderoso, Golias também era um guerreiro que entendia o poder da guerra psicológica. Por 40 dias, ele ficou diante do exército israelita e continuamente os desafiou e zombou. Ele até insultou o Deus de Israel, tornando esse duelo não apenas militar, mas também religioso. O desafio de Golias era claro: se algum israelita pudesse derrotá-lo, os filisteus se tornariam escravos de Israel. Mas se ele vencesse, o exército israelita teria que servir aos filisteus. Em vez de lutar contra todo o exército, Golias queria uma batalha individual para afirmar o poder dele e de seu povo. Isso não apenas reduziu a devastação causada pela guerra, mas também criou uma enorme pressão psicológica sobre o exército israelita. Nenhum único guerreiro ousou enfrentar Golias, e isso aumentou o desespero nas fileiras de Israel. A cada dia que passava, seu medo crescia, fazendo com que qualquer um sentisse que não era capaz de enfrentar esse gigante. No contexto da guerra entre os israelitas e os filisteus, Davi, um menino e apenas um pastor, parecia se tornar o personagem principal de uma batalha que entraria para a história. Esta história não é apenas sobre o confronto entre duas pessoas, mas também um símbolo do confronto entre fé e arrogância, entre os fracos e os fortes. Mas no final, a vitória pertence a quem tem sabedoria e fé. Durante esse tempo, os filisteus e israelitas estavam constantemente em guerra. Uma das batalhas mais notáveis foi quando os dois exércitos se reuniram no Vale de Ela. Esta batalha foi especial porque, em vez de uma batalha total, o exército filisteu enviou um guerreiro gigante chamado Golias para desafiar um guerreiro israelita. Esta era uma forma comum de combate no mundo antigo, conhecida como combate corpo a corpo, onde a vitória de um homem determinaria o destino de todo o exército. Por 40 dias, Golias ficou entre os dois exércitos e desafiou Israel a encontrar um homem que ousasse enfrentá-lo. Golias não era apenas um guerreiro gigante de tamanho extraordinário, mas também estava equipado com armaduras poderosas e armas pesadas. Com uma armadura pesando mais de 55 quilos e uma lança com ponta de ferro pesando mais de 7 quilos, Golias aterrorizou todo o exército israelita. Nenhum guerreiro ousou dar um passo à frente para enfrentá-lo, pois sabiam que essa batalha poderia ser uma luta de vida ou morte que eles não poderiam vencer. O medo tomou conta das fileiras de Israel e eles perderam a esperança de encontrar alguém corajoso o suficiente para aceitar o desafio de Golias. Durante essa situação desesperadora, David, um jovem, apareceu. David não era um soldado profissional. Ele era apenas um pastor, e seu propósito ao vir ao campo de batalha naquele dia era levar comida para seus irmãos, que serviam no exército do rei Saul. No entanto, quando Davi ouviu o desafio de Golias e testemunhou o medo se espalhando pelo exército israelita, ele não conseguiu ficar parado. O que era especial em Davi era que ele não se sentia impressionado com o enorme tamanho de Golias ou com a presença intimidadora. Em vez de ficar com medo como os outros, Davi ficou zangado e ofendido com a ousadia de Golias de zombar e desafiar o Deus de Israel. Para Davi, essa batalha não era apenas sobre assuntos militares, mas também sobre crenças religiosas e lealdade a Deus. Ele sentiu a responsabilidade de se levantar para proteger a honra de seu povo e de Deus. Davi imediatamente perguntou aos soldados ao seu redor sobre o desafio de Golias e anunciou que o aceitaria. Quando a notícia disso chegou ao rei Saul, ele ficou surpreso e ligou para Davi para perguntar sobre sua decisão.
Saul, como todos os outros, não acreditava que Davi, um adolescente sem experiência de combate, pudesse derrotar um guerreiro gigante como Golias. Quando Davi compareceu perante o rei Saul, ele explicou que não era inútil ou inábil na batalha. Embora não fosse um guerreiro profissional, Davi enfrentou muitos perigos enquanto cuidava de ovelhas. Ele contou que teve que proteger seu rebanho de animais selvagens, como leões e ursos, muitas vezes, e que, por meio de sua fé em Deus, ele havia vencido todos eles. Para Davi, derrotar Golias não era apenas uma questão de força física, mas também de coragem e confiança absoluta em Deus. Saul, ainda não totalmente convencido das habilidades de Davi, tentou equipá-lo com armaduras e armas como um guerreiro comum. No entanto, Davi se recusou a usar armadura porque não estava acostumado com ela. Em vez disso, ele decidiu usar as ferramentas com as quais estava familiarizado enquanto cuidava de ovelhas: um estilingue e 5 pedras de um riacho. Essas eram as armas simples que Davi usava para se proteger dos animais selvagens, e ele acreditava que seriam suficientes para derrotar Golias, porque ele não confiava em sua própria força, mas em Deus. Quando Davi saiu para confrontar Golias, ele foi ridicularizado e desprezado. Golias, com sua enorme estatura e forte armadura de ferro, não podia acreditar que Israel enviaria um menino armado com nada além de um porrete e uma funda para enfrentá-lo. Golias zombou de Davi e ameaçou matá-lo, dizendo que alimentaria seus cadáveres com pássaros e animais selvagens. Mas Davi não estava com medo. Em vez disso, ele respondeu com confiança em sua fé. Davi disse a Golias que veio a ele com espadas, lanças e armas, mas veio a ele em nome de Deus, o Deus do exército israelita, a quem Golias havia insultado. Davi estava confiante de que Deus entregaria Golias a ele, e o mundo inteiro saberia que o Deus de Israel não precisava de espadas ou lanças para vencer. Quando Golias avançou para atacar Davi, ele rapidamente tirou uma pedra de sua bolsa e a colocou em sua funda. Com a agilidade e habilidade que ele havia aperfeiçoado como pastor, Davi atirou a pedra em Golias. A pedra voou direto para a testa de Golias, a única parte de seu corpo não protegida por armadura. A pedra atingiu Golias diretamente na testa, fazendo-o sentir tonturas e cair no chão. Quando Golias caiu, Davi não parou por aí. Ele rapidamente correu para ele, sacou a enorme espada de Golias e a usou para cortar sua cabeça, encerrando a batalha. A batalha que ninguém ousava acreditar que Davi poderia vencer terminou em um piscar de olhos. A vitória de Davi não apenas trouxe alívio ao exército israelita do medo, mas também serviu como um poderoso testemunho do poder da fé em Deus. Quando os filisteus viram Golias, seu maior guerreiro, derrotado por um menino, entraram em pânico e fugiram. O exército israelita, depois de testemunhar a vitória inesperada de Davi, recuperou o ânimo e perseguiu os filisteus, derrotando-os facilmente. A vitória de Davi sobre Golias não é apenas um confronto militar, mas também uma profunda lição religiosa e moral. Na Bíblia, é um testemunho da intervenção de Deus em situações aparentemente desesperadoras. Davi, apesar de ser pequeno e inexperiente em combate, derrotou um guerreiro gigante por meio de sua fé. Essa vitória enfatiza que não é a força física ou o equipamento militar que determina o sucesso, mas a fé e a coragem. Davi se tornou um símbolo de coragem e fé. Ele não apenas derrotou Golias fisicamente, mas também o derrotou espiritualmente. Sua fé em Deus ajudou Davi a superar seu medo e a disparidade de força. Esta história se tornou um dos símbolos mais importantes da história religiosa e cultural, e continua a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. Após essa vitória, Davi tornou-se famoso em todo o Israel. Ele não era mais apenas um pastor, mas um herói nacional.
O rei Saul inicialmente admirou Davi e o trouxe para sua corte, mas depois a popularidade de Davi e o amor do povo deixaram Saul com ciúmes e ele procurou destruí-lo. No entanto, graças à sua engenhosidade, coragem e fé em Deus, Davi sobreviveu a muitas perseguições e acabou se tornando rei de Israel. Mais tarde, Davi foi considerado um dos maiores reis da história de Israel, e sua linhagem foi vista como portadora da promessa do futuro Messias. Depois de Davi, muitos bravos guerreiros de Israel continuaram a realizar grandes feitos, e o traço comum em todas essas vitórias foi que eles lutaram com uma forte fé em Deus. Guerreiros como Jonatas, Abisai, Eleazar e muitos outros entenderam que nada se comparava ao poder que tinham quando Deus estava com eles. Jonatas, filho do rei Saul e amigo íntimo de Davi, realizou muitas proezas na guerra contra os filisteus. Uma das batalhas mais famosas de Jonatas foi quando ele e seu escudeiro atacaram uma guarnição filisteia sem a ajuda de ninguém. Jonatas acreditava que Deus lhes daria a vitória e, por causa dessa fé, matou muitos filisteus, forçando-os a fugir. A fé de Jonatan em Deus o ajudou a transformar batalhas desiguais em vitórias retumbantes. Abisai, neto do rei Davi, também foi um dos famosos guerreiros de Israel. Foi ele quem salvou a vida de Davi em uma batalha com os filisteus, quando um dos gigantes filisteus quase matou o rei. Abisai, com sua lealdade e forte fé em Deus, derrotou o inimigo e salvou a vida de Davi. Por meio dessas batalhas, Abisai não apenas provou sua lealdade ao rei, mas também mostrou que sua fé em Deus sempre foi a fonte de sua força para vencer. Eleazar, outro dos poderosos guerreiros de Davi, lutou incansavelmente contra os filisteus. Numa grande batalha, quando os israelitas recuaram por causa da pressão esmagadora do inimigo, Eleazar ficou sozinho e não fugiu. Com a confiança de que Deus o protegeria, Eleazar lutou até ficar exausto e, como resultado, matou centenas de inimigos. Após a batalha, os israelitas voltaram e foram deixados para coletar os despojos. A bravura e a fé de Eleazar salvaram Israel de uma derrota desastrosa. Esses guerreiros, junto com muitos outros, provaram que não é o tamanho de seu exército ou as armas mais avançadas que determinam a vitória. É a fé em Deus que lhes dá forças para superar qualquer desafio. Quando eles lutam com a confiança de que Deus está com eles, nenhum inimigo pode derrotá-los. Deus, em sua onipotência e amor, sempre deseja que o mundo que ele criou viva em paz, justiça e respeito por ele. No entanto, quando ele viu a maldade e a corrupção da humanidade, seu coração se encheu de dor. A Bíblia nos diz que quando o pecado e a desobediência se espalharam pela terra, Deus não pôde ignorá-los. A humanidade, desde as primeiras gerações, se afastou dele e caiu em pecado, causando um colapso no relacionamento espiritual entre eles e seu Criador. O livro de Gênesis, Gênesis capítulo 6, versículo 5-6, afirma que Deus viu que a maldade da humanidade na terra havia se tornado muito grande e que toda a intenção dos pensamentos de seus corações era apenas má continuamente. Seus atos de violência, ganância e indiferença à lei divina endureceram o coração da humanidade, afastando-a de Deus. O que foi especialmente doloroso para Deus foi a união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Gênesis capítulo 6, versículo 1-4. Os filhos de Deus, entendidos de várias maneiras como anjos caídos ou pessoas de linhagem especial, pecaram ao se casar com as filhas dos homens e dar à luz uma geração de destruição. Os Néfilim, os notórios gigantes ou guerreiros, foram o resultado dessa união e promoveram a corrupção do mundo. Essa queda não foi apenas moral, mas também mudou fundamentalmente a natureza humana.
tornando a humanidade mais distante de Deus do que nunca. A união do divino e do profano, não de acordo com a vontade de Deus, corrompeu ainda mais a humanidade e trouxe o caos à Terra. A Terra, que ele havia criado para ser um lar para a humanidade, agora havia se tornado um lugar cheio de pecado e destruição. Por essa razão, Deus decidiu fazer algo grande para purificar o mundo do mal. Ele decidiu destruir todos os humanos, junto com os animais, através do grande dilúvio. Não foi uma decisão fácil, porque Deus é misericordioso. Mas, para restaurar a ordem e trazer pureza ao mundo, Deus foi forçado a agir. No entanto, mesmo no julgamento, a misericórdia de Deus ainda estava presente. Ele escolheu Noé, um homem justo naquela era corrupta, para proteger a humanidade e começar de novo. Noé e sua família foram salvos por meio da arca que Deus ordenou que ele construísse, por meio da qual a humanidade teve a chance de sobreviver e restabelecer a ordem no mundo após o grande dilúvio. A decisão de Deus de destruir o mundo por meio do dilúvio não foi apenas uma punição pelos pecados da humanidade, mas também um símbolo de renascimento. Mostra claramente a dor de Deus ao ver a corrupção do que ele criou, mas ao mesmo tempo é um sinal de esperança, de misericórdia, quando ele ainda dá à humanidade a oportunidade de recomeçar com uma fé nova e mais completa nele. 3 visões principais sobre a origem dos filhos de Deus na Bíblia desempenham um papel importante na explicação do aparecimento dos Nefilim, os seres misteriosos mencionados no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 6, versículo 1 no 4. Esses pontos de vista oferecem diferentes explicações para o motivo pelo qual os filhos de Deus se acasalaram com filhas humanas e resultaram na formação dos Nefilim, gigantes ou poderosos guerreiros. A primeira e mais comum visão na antiga tradição judaica e cristã é que os filhos de Deus eram entendidos como anjos caídos. Esses anjos, depois de abandonarem seu status divino, vieram à terra e pecaram ao se acasalar com filhas humanas. Isto levou ao nascimento dos Nefilins, descritos como poderosos e homens de antiga fama. De acordo com essa visão, os anjos caídos não apenas pecaram ao se acasalar com humanos, mas também espalharam destruição e caos no mundo por meio de seus descendentes. Os Nefilim eram vistos como seres grandes e poderosos, mas também pecaminosos e violentos, contribuindo para a corrupção da humanidade antes do grande dilúvio. Essas consequências levaram Deus a decidir destruir os humanos e os Nefilim com um dilúvio para limpar o mundo da corrupção. O livro de Enoque, um texto extracanônico influente nas tradições judaica e cristã, descreve com mais detalhes o comportamento dos anjos caídos, conhecidos como os vigilantes. Nele, esses anjos ensinam os humanos sobre armas e guerra, fazendo com que o mundo fique cheio de violência. Essa visão enfatiza que a combinação de anjos e humanos corrompe a ordem da criação que Deus estabeleceu. A segunda visão sustenta que os filhos de Deus não eram anjos, mas sim líderes, reis ou famílias nobres na sociedade humana. Nesse entendimento, os filhos de Deus representam governantes poderosos e ricos que abusaram de seu poder para estuprar filhas humanas. Eles se casaram fora dos padrões e leis morais de Deus, o que resultou no nascimento de homens poderosos ou guerreiros famosos, os Nefilim. Essa visão enfatiza que o problema não era a união de anjos e humanos, mas o abuso de poder e a imoralidade dos líderes humanos. Esses governantes, em vez de agir com justiça e compaixão, caíram na luxúria e no poder carnais, fazendo com que a sociedade se tornasse corrupta. A combinação de poder e moralidade corrupta criou os Nefilim, que tinham poder e autoridade esmagadores, mas estavam cheios de violência e ganância. Nessa interpretação, a história não é apenas sobre moralidade pessoal,
mas também sobre a degradação da sociedade humana, sob o domínio de líderes cruéis e imorais. Essa combinação errada leva à corrupção generalizada da humanidade, forçando Deus a intervir destruindo o mundo através do grande dilúvio. A terceira visão é baseada na divisão entre duas linhagens. A linhagem de Sete, os filhos de Adão e Eva, que deveriam ser descendentes fiéis e virtuosos, e a linhagem de Caim, os descendentes de Caim, que assassinou Abel e tomou sobre si o pecado. De acordo com essa visão, os filhos de Deus são os descendentes virtuosos de Sete, que foram fiéis a Deus. Enquanto isso, as filhas dos homens representam os descendentes de Caim, uma linhagem amaldiçoada e moralmente corrupta. A união dessas duas linhagens, de acordo com essa visão, é uma mistura do justo e do pecador. Quando os descendentes de Sete, os filhos de Deus, tomaram esposas da linhagem de Caim, as filhas dos homens, eles falharam em manter a pureza moral e a fé. Sua queda levou à disseminação do pecado e da corrupção moral em todo o mundo. Nessa visão, os Nefilim não eram gigantes literais, mas sim descendentes de uma união inadequada entre humanos virtuosos e caídos. Eles se tornaram proeminentes e poderosos, mas sua moralidade era corrupta. A perda da fronteira entre o bem e o mal na sociedade levou a humanidade a afundar ainda mais no pecado. E é por isso que Deus decidiu enviar o grande dilúvio para purificar a terra. Independentemente de qual perspectiva é usada, a aparência dos Nefilim sempre foi vista como um símbolo da corrupção e destruição que a humanidade trouxe sobre a terra. Os Nefilim não são apenas o resultado de uma união injusta, mas também um sinal de total degradação moral. Em todas as perspectivas, os Nefilim são retratados como criaturas fisicamente fortes, mas violentas e ambiciosas. Quando a humanidade caiu em um estado de decadência moral, o mundo estava cheio de maldade, ganância e violência. Nesse contexto, Deus decidiu destruir todos os humanos e criaturas com um dilúvio para limpar o mundo da corrupção. No entanto, no meio do mar do pecado humano, Noé se destacou como um homem justo, o único que viveu no temor de Deus e guardou suas leis. O livro de Gênesis capítulo 6, versículo 9, descreve Noé como um homem justo, irrepreensível entre seus descendentes. Noé andou com o Senhor. Isso significa que, em meio a um mundo cheio de maldade, Noé manteve sua fé e sempre agiu de acordo com o que Deus queria. Ele não foi pego no fluxo pecaminoso da sociedade circundante, mas permaneceu firme em sua lealdade a Deus. A graça de Deus para com Noé também é mostrada em sua orientação na construção de uma arca para salvar a si mesmo, sua família e todas as criaturas vivas do grande dilúvio. Deus não apenas advertiu Noé sobre o dilúvio que se aproximava, mas também lhe deu instruções detalhadas sobre como se preparar para ele. Este é um testemunho do cuidado e preocupação especial de Deus por aqueles que são fiéis a ele. Deus disse a Noé em Gênesis capítulo 6, versículo 18: "Mas estabelecerei minha aliança com você, você e seus filhos, sua esposa e as esposas de seus filhos com você entrarão na arca." Essa promessa não era apenas a salvação para Noé e sua família, mas também o início de uma nova aliança entre Deus e a humanidade por meio de Noé. Depois que o grande dilúvio varreu e destruiu toda a vida na terra, Noé e sua família foram os únicos sobreviventes. Isso fez de Noé aquele que recomeçou, representando o novo começo da humanidade após a purificação de Deus. Após o dilúvio, quando a arca parou no Monte Ararat, Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus para expressar sua gratidão e respeito a ele. Deus aceitou o sacrifício de Noé e prometeu nunca mais usar um dilúvio para destruir a humanidade.
Esta foi uma aliança importante entre Deus e a humanidade, e o sinal dessa aliança foi o arco-íris no céu, um símbolo da paz e da promessa de Deus. Em Gênesis capítulo 9, versículo 11 e 13, Deus diz: "Estabelecerei minha aliança com você. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir todos os seres vivos. E este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e você e todos os seres vivos que estão com você, para as gerações futuras. Coloquei meu arco-íris nas nuvens e ele será um sinal da aliança entre mim e a terra." Isso demonstra a graça e a misericórdia de Deus, não apenas para Noé, mas para toda a humanidade. A história de Noé também é um símbolo da graça de Deus para aqueles que mantêm sua fé e fidelidade. Embora o mundo ao redor deles estivesse cheio de pecado e corrupção, Deus viu a fidelidade de Noé e lhe deu a oportunidade de salvar não apenas a si mesmo, mas também sua família e outras criaturas vivas. Isso mostra que Deus sempre tem uma preocupação especial com aqueles que mantêm sua fé e vivem em retidão em um mundo cheio de tentações e pecados. A escolha de Deus não foi simplesmente proteger Noé e sua família do dilúvio, mas também restabelecer um relacionamento sagrado entre a humanidade e ele. Noé se tornou o mediador para Deus estabelecer uma nova aliança com a humanidade, uma aliança de redenção e uma promessa de nunca mais destruir o mundo com água. Com isso, Deus também afirmou sua misericórdia, sua disposição de perdoar e trazer salvação para aqueles que vivem pela fé. A história da exploração de Canaã, registrada em Números 13, é um dos momentos mais importantes da história israelita, uma história cheia de medo e um teste de fé. Depois que Deus prometeu aos israelitas a terra de Canaã, uma terra que ele chamou de terra que mana leite e mel, Moisés enviou 12 espiões, um representando cada tribo, para explorar a terra e trazer de volta um relatório do que encontraram. Quando os espias voltaram, eles relataram a riqueza e a fertilidade da terra de Canaã, com suas grandes árvores frutíferas e solo fértil que poderia alimentar uma nação. A terra realmente prometia ser um lugar maravilhoso para os israelitas. No entanto, junto com essas boas novas, eles também trouxeram de volta um relatório que encheu os israelitas de grande medo. Os espiões disseram que viram homens muito altos, que confundiram com Nefilim, as criaturas míticas e misteriosas, mencionadas em Gênesis 6 e 4, que se dizia serem descendentes da união de filhos de Deus e filhas humanas. Especificamente, em Números 13:33, os espias disseram: "Vimos também ali gigantes, descendentes de Anaque, gigantes. Parecíamos gafanhotos para nós, e certamente éramos tão pequenos quanto aos olhos deles." Os descendentes de Anak foram descritos como gigantes fortes e poderosos, e isso aumentou o medo no coração dos espiões. Sua confusão com os Nefilins fez com que os gigantes de Canaã parecessem ainda mais aterrorizantes e invencíveis aos olhos dos israelitas. Essa notícia se espalhou rapidamente e o medo tomou conta de toda a nação israelita. Eles se sentiam pequenos e fracos em comparação com os gigantes que os espiões descreveram. Esse medo não apenas abalou seus espíritos, mas também os fez duvidar do plano de Deus. Eles começaram a perder a fé de que Deus poderia ajudá-los a conquistar a terra. E muitos deles queriam voltar para o Egito, preferindo permanecer na escravidão, em vez de enfrentar o que consideravam um desafio intransponível. No entanto, nem todos os espiões trouxeram relatórios negativos. Josué e Calebe, 2 dos 12 espiões, tinham uma atitude completamente diferente. Enquanto os outros espias viam perigo e medo, Josué e Calebe viram oportunidade e confiaram na promessa de Deus. Eles se viam não como gafanhotos fracos, mas como poderosos guerreiros protegidos por Deus.
Eles afirmaram que, com a ajuda de Deus, os israelitas poderiam facilmente derrotar os gigantes e tomar a terra prometida. Podemos vencer absolutamente, disseram eles, porque Deus está conosco. No entanto, a ansiedade e o medo se espalharam entre os israelitas a ponto de se rebelarem e pedirem um retorno ao Egito, em vez de enfrentar os gigantes de Canaã. Este foi um momento de grande falta de fé, pois os israelitas esqueceram todos os milagres que Deus havia feito para libertá-los do Egito, incluindo abrir o Mar Vermelho e alimentá-los no deserto. Essa falta de fé e desobediência irritaram a Deus. Como punição, Deus decretou que toda a geração que duvidasse dele, exceto Josué e Calebe, vagaria no deserto por 40 anos e nunca entraria na terra prometida. Somente a próxima geração, aqueles que confiaram no poder de Deus, entraria na terra fértil que ele havia prometido. Esta história enfatiza uma lição importante. A fé é a chave para superar qualquer desafio. Os israelitas esqueceram que Deus nunca os deixou enfrentar suas dificuldades sozinhos. Sua confusão dos gigantes de Canaã com os Nefilim, criaturas míticas na Bíblia, fez com que o medo dominasse sua fé. Eles não perceberam que Deus estava sempre ao seu lado, pronto para dar-lhes forças para superar qualquer obstáculo, se apenas confiassem e seguissem sua orientação. Em última análise, a história de Josué e Calebe é uma prova do poder da fé absoluta em Deus. Não importa quão grande ou assustador seja o oponente, a presença de Deus foi suficiente para trazer-lhes a vitória. A lição para nós hoje é: quando Deus está ao nosso lado, nada é impossível de superar. Não importa quantos gigantes o mundo traga para nossas vidas, a fé em Deus nos ajudará a superar todos os medos e avançar para o bem maior que Ele prometeu. Na vida, muitas vezes enfrentamos desafios que parecem intransponíveis. Às vezes, sentimos-nos pequenos e fracos diante de grandes dificuldades, assim como os israelitas quando viram os gigantes na terra de Canaã. Eles estavam com medo, tremendo e perdendo a fé em si mesmos. Mas o mais importante, eles se esqueceram de Deus, que sempre os acompanhou e protegeu. A história de Davi e Golias é um grande exemplo de fé em Deus. Davi, apenas um jovem pastor, enfrentou um guerreiro gigante, um Golias que ninguém ousou enfrentar. Golias não era apenas um símbolo de força física, mas também um medo que fazia o exército israelita se sentir sem esperança. Mas Davi, com uma funda e 5 pedras, não lutou com suas próprias forças, mas com fé absoluta em Deus. Ele não estava com medo, porque sabia que Deus lutaria por ele. E de fato, com apenas uma pedra, Davi derrotou Golias, provando que quando Deus está conosco, nada é impossível. Assim como Davi, Noé enfrentou um desafio aparentemente intransponível. Quando Deus viu a corrupção da humanidade, ele decidiu enviar o grande dilúvio para purificar o mundo. Mas em meio à ira de Deus, Noé foi o único que manteve sua fé, viveu em retidão e foi fiel a ele. Quando Deus ordenou a Noé que construísse uma arca para salvar a si mesmo e sua família do dilúvio vindouro, Noé não hesitou, não duvidou. Ele confiava em Deus completamente, apesar do ridículo daqueles ao seu redor. Foi essa fé que salvou ele, sua família e todas as criaturas na arca. Deus protegeu Noé e, por meio de sua fé, ele se tornou aquele que reiniciou a humanidade após a purificação do grande dilúvio. E assim é conosco. Há momentos em que a vida nos coloca em situações em que nos sentimos como Davi enfrentando Golias ou como os israelitas enfrentando os gigantes em Canaã. Podemos sentir que não somos fortes o suficiente, não somos bons o suficiente ou não somos capazes o suficiente para enfrentar esses desafios. Mas o importante é que Deus nunca nos abandona. Ele está sempre lá, pronto para nos ajudar e nos dar a força de que precisamos. Tudo o que Ele pede é que confiemos nele.
Quando Davi saiu para lutar contra Golias, ele não tinha armadura nem espada, mas tinha Deus, e isso foi o suficiente para derrotar seu maior inimigo. Quando Noé começou a construir a arca gigante em meio ao ceticismo, ele tinha apenas fé em Deus, e foi essa fé que o ajudou a superar o dilúvio. Essas histórias nos lembram que não é o que temos em nossas mãos que determina a vitória, mas a fé em nossos corações. É a nossa fé em Deus que é a arma mais poderosa que temos. Assim como os israelitas, podemos sentir medo quando enfrentamos desafios. Mas lembre-se, Josué e Caleb viram algo diferente. Eles não viam a impotência dos humanos contra os gigantes, mas o poder de Deus. Eles acreditavam que, com Deus ao seu lado, poderiam assumir a terra de Canaã. E no final, foi a fé deles que trouxe os israelitas, depois de anos de peregrinação, para a terra prometida. Os desafios da vida podem ser grandes, mas Deus é sempre maior do que qualquer obstáculo. Ele derrotou Golias com Davi, salvou Noé do dilúvio e conduziu os israelitas à terra prometida. E ele também nos guiará através de todas as dificuldades, desde que tenhamos fé nele. Então, quando você se sentir fraco, quando a vida parecer esmagadora e você se encontrar enfrentando desafios intransponíveis, levante os olhos e volte-se para Deus. Lembre-se de como Davi, com sua forte fé nele, derrubou o gigante Golias. Lembre-se de Noé, que permaneceu firme na tempestade e foi salvo porque creu na palavra de Deus. Pense nos israelitas que experimentaram o medo, mas foram levados à terra prometida pela presença de Deus. Deus está sempre com você, nunca o deixando sozinho. Ele é a luz na escuridão, o lugar em que você pode se apoiar quando as coisas parecem escuras. Ele não é apenas a fonte de força ilimitada, mas também o protetor, aquele que o mantém sob seus braços amorosos, mesmo quando as tempestades chegam. Coloque sua confiança nele, sabendo que ele entende as preocupações e a dor que você está carregando. Acredite que não importa o quão difícil seja, não importa quão grande seja o desafio, ele o guiará através dele. Todo Golias na vida é pequeno quando comparado ao grande poder e amor de Deus. Creia nele e você verá, nada pode derrubá-lo quando Deus está do seu lado. A fé em Deus é o alicerce sólido de nossas vidas, a fonte de força que nos ajuda a enfrentar desafios, sofrimentos e tempos aparentemente intransponíveis. A fé não é algo que podemos ver ou manter, mas está presente como uma luz interior, iluminando a esperança mesmo nos momentos mais sombrios. Deus está sempre presente em nossas vidas, nunca nos abandona e sempre nos acompanha em todos os altos e baixos da vida. Há momentos em que nos sentimos fracos, vacilando em meio aos desafios. Às vezes, o fardo da vida se torna muito grande e nos sentimos sozinhos em nossa jornada. No entanto, nesses mesmos momentos, Deus ainda está silenciosamente presente, cuidando e apoiando silenciosamente de nós. Ele não precisa que sejamos perfeitos, ele só precisa que confiemos e confiemos nele. Deus nunca deixa seus filhos, mesmo quando sentimos que tudo está desmoronando ao nosso redor. A fé não é algo que torna a vida mais fácil, mas é algo que nos torna fortes o suficiente para superar as dificuldades. Deus não promete que a estrada sempre será suave, mas promete que não caminharemos sozinhos. Ele não diz que nunca enfrentaremos tempestades, mas afirma que estará conosco na tempestade, protegendo-nos e protegendo-nos. Quando temos Deus ao nosso lado, todo desafio se torna mais fácil, porque sabemos que Ele está sempre pronto para ajudar. Pense nos momentos em que a vida é mais difícil, nos momentos em que você sente que não pode ir mais longe. É quando Deus está trabalhando silenciosamente em sua vida, guiando-o pelos dias mais sombrios. Ele não precisa que você saiba tudo.
Ele não precisa que você entenda todos os planos. Ele só precisa que você confie que Ele fará o que é melhor para você, mesmo que pareça difícil no momento. Deus nunca nos coloca em uma situação que não podemos superar, desde que mantenhamos nossa fé nele. Deixe Deus trabalhar em sua vida, deixe sua fé ser forte e lembre-se sempre, Ele nunca o abandonará. Não importa quais desafios você enfrente, Deus sempre estará com você, o apoiará e lhe dará forças para superá-los. Deus não exige que você seja perfeito para que Ele o ame. Ele só exige que você esteja disposto a andar na luz da fé. Todos os dias, cada passo que você dá, seja pequeno ou grande, é um passo mais perto de Deus. Ele está sempre pronto para ajudá-lo, para guiá-lo em todas as dificuldades, grandes ou pequenas. Deus não está apenas com você em dias claros, mas também nos momentos em que você se sente fraco, quando precisa de conforto e de um lugar para se apoiar. Mantenha sua fé em Deus, porque com Ele todas as coisas são possíveis. Deus é aquele que traz paz, aquele que nos dá conforto nas tempestades da vida. Ele não apenas nos ajuda a vencer todos os desafios, mas também é a fonte de força e esperança eternas. Em todas as situações, por mais sombrias ou difíceis que sejam, Deus está sempre ao seu lado, acompanhando, protegendo e guiando-o. A fé em Deus o guiará por todas as tempestades e o ajudará a encontrar a luz no final da estrada. Se esta mensagem tocar seu coração, por favor, curta e compartilhe para espalhar fé em Deus para mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube para receber mensagens mais significativas sobre fé e vida. Vamos criar juntos uma forte comunidade de fé em Deus.